Hi everybody and welcome back. Sejam muito bem-vindos, galera do sétimo ano, para nossa aula de língua inglesa dessa semana. E aí, gente, beleza? In the last week, we finished all the group 5. So today, we are going to begin the group 6, movements. Semana passada, a gente finalizou então todo esse período lá do grupo 5. Então a gente já finalizou toda a história do grupo 5, falamos sobre tráfico de trânsito, a gente comentou também bastante sobre os Vikings, conversamos também sobre nature, que é a natureza, falamos bastante de geografia. Só que hoje deixa a geografia para lá, a geografia vai ficar um pouquinho mais para nos outros grupos do nosso livro de inglês. E hoje a gente começa então o nosso grupo 6, the group 6. O title, all the title about the group 6 is movements. Então, durante todo o grupo 6, em todas as disciplinas, nós vamos falar sobre movimentos. Algum tipo de movimento você vai ver nas nossas aulas de todas as disciplinas da matéria de vocês. Então, in English, we are talking about two times. Então, two thematic groups. Nós vamos falar de duas coisas muito interessantes, galera, durante todo o grupo 6. O título central é movimento e o chapter 6, que é o capítulo 6, responsável pelo grupo 6, ele se chama o seguinte: Artistic Expressions. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as expressões artísticas, artistic expressions, about something and some groups. Então a gente vai falar um pouquinho de alguns grupos, grupos esses que vocês vão rever com a professora de artes lá no oitavo ano. Ou seja, galera, o grupo 6, ele é o grupo de arte. Então a gente vai misturar um pouquinho aí de art with English, de arte com inglês. Todos os grupos aqui na língua inglesa têm um capítulo próprio dele. A diferença agora, a partir do Group 6, é o seguinte. Até o Group 5, nós tínhamos 3 módulos para cada grupo. A partir de agora não, galera. A partir de agora nós temos only 2, somente 2 módulos para cada grupo. Então, até então, até o grupo 5, nós tínhamos 5 módulos, ou 3 módulos até o grupo 5, e a partir de agora não. Only 2. Então, aqui no Group 6, vocês vão ter 2 modules. E eu vou apresentar agora para vocês. The first module, o primeiro módulo que a gente vai falar é o module 16. Ele está lá na page number 110 and there is the name and the title of the module is. O título desse módulo é Graffiti Art. Graffiti Art. Então a gente hoje vai falar desse módulo aí e eu vou deixar pra gente falar daqui a pouquinho. Logo depois nós temos o Module 17. O Module 17 ele vai ser importante porque we are talking about, nós vamos conversar sobre o hip hop. Também é uma expressão de dança, que eu vi que vocês já tiveram algumas aulas esse ano sobre dança, e vocês também vão voltar a falar sobre o hip hop lá no oitavo ano. Isso é a aula da semana que vem. Take it easy, fiquem tranquilos com isso. Antes da gente iniciar a nossa aula propriamente dita, eu tenho duas coisas para fazer com vocês. O primeiro é dar um aviso e o segundo falar do Mind Map. Então, vamos para o aviso do dia. Durante toda essa semana, nós temos 2 encontros. The first one is on the app Zoom. Então, a gente se encontra primeiro lá no aplicativo Zoom às 8 o'clock a.m., às 8 horas da manhã, em ponto. Então a gente vai se encontrar lá para poder fazer as correções dos módulos anteriores. Então a gente essa semana vai corrigir um pouquinho das atividades do módulo 15 lá no aplicativo Zoom, enquanto que depois disso vocês têm a nossa aula aqui no YouTube, galera. Então a nossa aula aqui no YouTube ela fica toda every Wednesday, ok? Toda quarta-feira depois das aulas via Zoom. E aí, aqui no YouTube, eu vou passar toda a parte teórica para vocês, que é o que a gente vai fazer agora, ok? Foi dito o nosso aviso, então vamos para o Mind Map. No nosso Mind Map, galera, que está aqui na page number 122, nós temos o seguinte. Ele sempre começa com o
com o title of the chapter. Então a gente começa com o nome do capítulo, o título desse capítulo, que no caso a gente vai falar um pouquinho sobre artistic expression ou expressões artísticas. E nós temos alguns pontos a serem trabalhados em two modules, nos dois módulos. O primeiro tema a ser trabalhado, que é a aula de hoje sobre graffiti, nós vamos falar sobre o próprio graffiti, que é o primeiro que está aqui no nosso Mind Map, e toda a sua existência, como é que ele é apresentado no mundo até hoje, como ele pode ser representado, com um pouquinho da história e o que é o graffiti. Logo depois, nós vamos falar na aula que vem sobre hip hop, toda a sua história, sua importância na cultura principalmente americana e depois no mundo inteiro. Today we are talking about colors. Hoje a gente vai voltar a falar sobre cores. E detalhe, galera, por mais que cores seja o básico do básico do básico de língua inglesa, tem gente que ainda fala algumas cores erradas. Sim, é verdade. Então, por mais que a gente já tenha visto colors aí desde quando a gente é bem criancinha, existem muitas pessoas, inclusive, que falam um pouquinho errado o nome de alguma dessas cores que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Além disso, vocês já estão no sétimo ano. Não vai ficar só na cor e depois pedir para pintar um negocinho. Não. Nós também vamos falar de uma utilização das cores na fala da língua inglesa, chamada de colors idioms. O que seriam isso? É a utilização das cores em alguns pontos idiomáticos, algumas frases idiomáticas ou então algumas frases de duplo sentido. Essas expressões idiomáticas, gente, são formas de se falar daquela língua e que você não consegue traduzir direitinho. Alguns podem ser traduzidos tranquilamente, outros nem tanto. Lá no oitavo ano, a gente vai ter uma aula sobre animals. Again, eu sei que eu já dei aula sobre animais aqui para vocês lá nos Animals in War, nos Animais na Guerra. Mas a gente não viu nenhuma Animal Idioms. Então a gente não falou nada com os animais lá com as frases que tem com animais, alguns provérbios também. Por exemplo, nem que a vaca tussa. Estamos utilizando um animal, a vaca, para poder dizer alguma coisa. E isso também acontece em inglês com as colors. E eu vou falar hoje com vocês um pouquinho sobre esse assunto. Na aula da semana que vem, nós também vamos conhecer algumas prepositions of time. Então, a gente já falou de preposition of place, que são as preposições de lugar, como under, between, on, behind, in front of. Nós já falamos sobre várias delas. Na aula que vem, nós vamos falar sobre as prepositions of time. Só são 3. Muito utilizadas e um pouquinho confusas também, eu sei. Vamos falar do in, on e at. Todos eles para falar de time, de tempo. Além disso, também vamos falar um pouquinho sobre algumas dance movements. E eu tenho uma surpresa para vocês na aula que vem sobre dance movements. Graças a Deus não serei eu dançando, porque pensa numa cena terrível, será eu dançando. Não será. Não. Ok? Então, terminamos o nosso Mind Map. Vamos começar o nosso Chapter 6. Chapter 6. Capítulo 6. Artistic Expression. Eu vou pedir para vocês agora abrirem o livro de vocês lá na página 110. Então, vamos começar. Everybody, please. Open your book page number 110. Então, abram aí na página 110 e vocês vão encontrar essa expression artistic here. Olha só, gente, esse é um tipo de expressão artística. Para quem não conhece, o retratado é o Charles Chaplin, um grande escritor, ator do século XIX, século XX já, no começo do século XX, lá pelos anos 20, 30, muito importante, ele criticava bastante muitos eventos históricos, inclusive ele fez um filme
muito importante para a história do cinema, onde ele falava do grande ditador. O nome do filme é esse, O Grande Ditador, The Great Dictator. E ele falava, ele fazia um tipo de paródia do Hitler. Como isso acontecia, como o nazismo ele acontecia, só que dentro de uma fábrica. É bem interessante, ainda é cinema mudo, tem bastante tempo isso já, mas é muito lindo de ver. É um dos filmes mais importantes do Chaplin. Logo depois, galera, nós temos na próxima página um pouquinho de graphic art. E para início da nossa aula, nós vamos fazer algumas questions sobre graphic arts. Então, come on. And the first question is, do you like graffiti? Você gosta de graffiti? Qual é a sua opinião sobre graffiti? Second question, is graffiti art or vandalism? Você acha que o grafite, gente, ele é art ou é vandalism? Ok. Is graffiti common in your city? A gente consegue ver por Paragominas bastante graffiti. Ok. What are the characteristics of graffiti art? What are the characteristics, quase não sai, of graffiti art? Quais são as principais características? Ok. Feitas as perguntas, nós agora iremos iniciar o nosso texto. E o que eu vou pedir para vocês agora no nosso texto, galera? Eu vou aplicar com vocês agora algumas das técnicas de leitura que a gente já havia conversado anteriormente. Primeira coisa, você vai tentar ler o texto sozinho, pausa o vídeo, marca quais são as palavras com que você já conhece e aí depois a gente volta aqui para conversar um pouco e vocês me ouvirem lendo o texto propriamente dito, ok? Então pausa o vídeo e eu já vou começar. Como eu sei que vocês já pausaram o vídeo e agora vão só me ouvir lendo, vamos começar a leitura desse texto. Panting around. Before the invention of writing, humans communicated and told stories by drawing and painting in cave walls. And those painters are now considered valuable works of art. Nowadays, there is graffiti, a language that cannot be ignored. Graffiti can be any symbol, image, or letter made on public property. It is a street art in which people draw and paint colorful pictures or words on the wall. People can see graffiti almost everywhere they go, on the walls of cities and towns, subways and trains. Modern graffiti began in the big cities in the United States in the 1970s, and spray paint and markers are the most commonly used in graphic materials. Most of those who draw graffiti and young people and their motivation behind a piece of graffiti can be happiness, sadness, or frustration. Graffiti can also tell people about politics, culture, art, place, and society in general. People usually graffiti at night because it is illegal in the United States and it is considered vandalism. They know the consequences if they are caught drawing graffiti. They can be arrested, fined, and even sent to jail. However, in some countries, such as Taiwan, there are graphic zones where artists can painting on the wall. In Bristol, in the UK, artists paint all the buildings in a street, and there is a street art festival in August every year.
Besides, many people come to São Paulo, Brazil, just to see the street art which displays colorful and beautiful places on the wall and houses. Então, conversando um pouquinho sobre o grafite, gente. O que é interessante para a gente poder focar aqui, pensar? Desde o início da humanidade, não eram as letras, ou seja, os textos, que a gente utilizava para passar a história de uma geração para outra. Na verdade, no início da história, as pessoas nem sabiam escrever. Então, era justamente pintando e desenhando nas caves, draw and painting on the caves, onde eles possuíam a sua forma de contar uma história. Eu, por exemplo, não ia contar história nenhuma, porque eu sou péssimo em desenho. Mas tem pessoas que eram muito habilidosas com trabalhos manuais e iam passando essa história de geração em geração, através dos painting and drawings, whatever. So, hoje em dia, nowadays, nós temos um tipo de arte que se assemelha muito a essa coisa um pouco primitiva que se existia anteriormente, que são os graffiti. Essa arte, gente, ela ainda é em muitos países considerada vandalism. Por quê? Uma das suas principais characteristics é o seguinte. Agora saiu a palavra, vocês viram? Boa. Então, uma das coisas que acontecia é o seguinte. Precisa ser um tipo de draw, painting. Ele precisa ser feito em public property. Então, tem que ser feito em uma propriedade pública. Porque segundo o que eles dizem, é que essa habilidade, essa forma de arte, ela deve estar aberta, ela deve ser distribuída para o maior número de pessoas possíveis. Então isso sempre acontece nas propriedades públicas. Ou seja, bares, lojas, pontes, trens, subways, qualquer parede que tiver na cidade, existe então um graffiti. Principalmente nas big cities. Se você anda numa cidade muito grande, não vou nem muito grande assim, Belém mesmo. Quando você já chega em Belém, tudo que você vê nos prédios antigos, nos prédios públicos que tem na cidade, são cheios de graffiti. E existem algumas motivações, alguns feelings, alguns sentimentos que motivam a construção e fazer esses graffitis. O primeiro deles, happiness, alegria. Então, geralmente, esses de happiness são bem interessantes de se verem, mas não expressam lá tanto impacto. Mas nós temos sadness e nós temos frustration. Esses dois sentimentos são os que causam os desenhos muito mais impactantes, vamos dizer assim. Não só os desenhos são graffitis, também podem ser considerados graffitis, pictures and drawings. Então, esses desenhos, eles são considerados grafite, mas não só desenhos bonitinhos é que são considerados grafite, está na arte do grafite. Também nós temos letters, que são letras, symbols, que no começo, lá na década de 70, onde começou esse tipo de arte que é considerado vandalismo nos Estados Unidos, que eles começaram a fazer esse tipo de art usando apenas symbols. E esses símbolos, galera, foram utilizados das mais variadas formas na decorrer da história. Então você tem aí desde símbolos positivos, como lá pertinho logo depois da Revolução Sexual de 69, onde você tem vários locais sendo pichados com o símbolo do peace, paz e amor, peace and love. Então, logo depois disso, aí veio então a onda de se grafitar símbolos de gangues, símbolos de facção criminosa. Então, tem essa relação com o vandalismo, ele chega muito próximo à relação do grafite com a pichação, ok? Então, os dois ainda são considerados vandalismo dependendo do lugar.
Existem alguns bairros em determinadas cidades onde é permitido se fazer o grafite para ele ser contemplado. Em Miami nós temos um dos grandes bairros que é chamado de Wynwood. É um bairro lotado de pichações dos mais variados países, gente. Tem artistas lá de todos os países, inclusive brasileiros, também colocam seus grafites lá em Wynwood. Também nós temos aqui em São Paulo, aqui no Brasil, em São Paulo, tem o Beco do Batman, super famoso pelas suas graffitis que sempre vão sendo trocados no decorrer do ano. É bem interessante, porque são locais onde é permitido ter esse tipo de arte. Enquanto que existem outros locais que não são, que não são permitidos, mas mesmo assim a galera acaba grafitando. Outra coisa interessante, galera. O que pode acontecer se você for caught? Ou seja, pego grafitando. Pode ser três coisas. Você pode ser you can be arrested, que é advertido, ou preso também, mas só sobre custódia durante a noite, num cantinho, e depois você sai. Fined, que significa multado, então você recebe uma multa que você tem que pagar. And even sent to jail, ou até mesmo ser mandado para uma prisão federal. Então, tudo isso pode acontecer. Tem também outros locais dos que eu já falei para vocês, que é o Wynwood, o Beco do Batman. Também tem alguns locais, como por exemplo em Bristol, que é uma cidade que fica lá no UK, que é o Reino Unido, onde são permitidos fazerem pichações, grafites, durante por todos os prédios, por todas as casas lá das ruas, e acaba ficando ainda mais interessante a paisagem da rua, ok? Agora eu vou ler aqui com vocês um pouquinho sobre Banksy, porque a gente precisa conhecer Banksy, que é um dos grandes grafiteiros, um dos mais famosos americanos grafiteiros que a gente vai conhecer. Então eu vou ler um pouquinho sobre a história do Banksy. Então, Banksy is the best known graffiti artist around the world. He is British, ele é britânico, eu falei americano, mas na verdade ele é britânico. And he doesn't like to let people know the true identity. Então, Banksy é um nickname, um apelido, galera. Ele não gosta que as pessoas saibam quem é, então, o famoso Banksy. Ele não se interessa em identificar-se, em revelar a sua identidade. He prefers to remain anonymous. His painting Pankov, the attention the media and the government because throughout graffiti he tries to portray what is happening in society, so his paintings are often about politics, war and other important topics. Banksy becomes so popular in New York that many locals want tattoos inspiring in his work. Então vamos lá. Esse Banksy ele é britânico, he is British, and he is also the most famous graphic artist in the world. Então ele é o mais famoso de todos os grafiteiros aí do mundo todo. É tão importante o trabalho dele porque ele não quer simplesmente grafitar uma parede para deixá-la suja. Não é isso. O propósito não é esse. O propósito é retratar através das suas paintings a situação daquele momento em cada parte do mundo. Então pode ser uma das expressões political, pode ser falado sobre war, pode ser falado também sobre environment, que é o meio ambiente. E uma das coisas que uma dessas artes elas mostram pra gente é a sua interação principalmente entre politics and art. Então a política e a arte. Ok? Galera, hoje nós não temos exatamente gramática, olha que legal. Mas a gente vai estudar um pouquinho, relembrar na verdade, algumas colors, que eu sei que muita gente já deve ter esquecido mais ou menos como se chama as colors in English, um pouquinho da sua classification e um pouquinho de vocabulary. Então, let's go, vamos lá.
colors. The primary colors are those which cannot be created by mixing other colors. They are red, yellow and blue. Então, quais são as cores primárias? Essas cores, elas existem e elas não podem, elas não podem be created, elas não podem ser criadas misturando other colors, outras cores. Então, se você misturar outras cores, nunca vai dar essas três. Vocês podem misturar qualquer tipo de cor que nunca vai dar, a não ser que seja ela com ela mesma. Aí, né, meu povo, aí não é exatamente uma mistura, é só aumentar o que você já tem dessa cor. Quais são essas three primary colors? Essas três primárias cores primárias. Red, e eu já vi muita gente falando head. Isso é cabeça, gente. Isso mata o coração de um professor de inglês. Head, gente, é cabeça. Então, a cor red, que é a cor aqui da minha t-shirt, nós vamos falar com o R realmente retraído na boca. Então, ele fica red. Red. A língua ela começa atrás e joga para frente. Red. O yellow tá logo do ladinho do red. E ele é dito basicamente da mesma forma com que a gente já ouviu aí durante muito tempo. Ele é o yellow. 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 Ok? E blue deve ser provavelmente a mais tranquila que a gente lembra lá das nossas aulas do ensino fundamental 1. Então, blue. Enquanto isso, as secondary colors are created by mixed equal parts of any the primary colors. They are purple, green and orange. Então, o que são as cores secundárias e quais são as suas principais características? As cores puras secundárias, elas são criadas da seguinte forma. Você precisa pegar a quantidade igual das cores primárias e misturá-las. Então, nós temos red plus blue. Quando você mistura red plus blue, vai dar origem à cor purple, 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 and blue plus yellow. Então, quando você mixed blue plus yellow, você chega à cor green. Green. Eu sei que vocês não tiveram uma aula que eu geralmente dou no final do quarto ano. Eu lembro, eu entendo, gente. Só que o que acontece nessa aula? A gente descobre que vogais juntas, elas geram um novo som. Então, dois E's juntos sempre tem som de I. Por isso que a cor é green. Ok? Próxima cor, yellow plus red. Yellow plus red. E gera a nossa cor orange. Outra diferença básica e um erro bastante grande das pessoas que, enfim, começam a falar inglês. Muita gente quer ler igual se lê em português. Essa palavra em português seria paroxítona. Ela seria orange. Entretanto, gente, nós não estamos em português, nós estamos em English. E em English, essa palavra é proparoxítona. Então, a sílaba tônica é o primeiro OU. Então, vamos lá comigo. Orange. 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 A mesma coisa vale para a fruta, que tem o mesmo nome. Ela é a orange, não orange. E, finalizando a classificação das colors, nós temos também as neutral colors. Entre as neutral colors, nós vamos falar de 4. White, black, gray and brown. Então, nós temos 4 neutral colors. São cores neutras e essas cores só têm esse nome de neutras porque are not associated with any other colors. Porque elas não podem ser associadas a nenhuma outra cor. Talvez o white, porque ela é a junção de várias outras cores. Só que isso acontece somente nas cores que vêm diretamente da luz solar. A luz solar ela é uma luz branca que é dispersada em várias outras cores, como as cores do arco-íris, of the rainbow.
Só que se você pega esses mesmos pigmentos em outro tipo de relação que não seja a luz do sol, ou seja, pigmentos químicos principalmente, que são aqueles que a gente usa para pintar a tela, se você juntar todas as cores do rainbow, não dá white. Ele vai pender, ele vai chegar próximo do black, ok? O gray é a mistura, então, de partes iguais do white e do brown. E o brown, o white and black, e o brown ele pode ser obtido apenas em tintas químicas, que é o caso da tinta guache, por exemplo, com a união das cores red and green. Ok? Red and green. E como eu prometi para vocês, nós também temos algumas color idioms. Só que antes disso, gente, eu quero chamar vocês a prestar atenção no Let's Practice, que está aqui do lado. Esse Let's Practice, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 places to you painting and put the name in English. Então vocês vão pensar aí um pouquinho se tem alguma outra cor em inglês que vocês conhecem e que não foi representado aqui em cima, nem pelas primary, secondary or natural colors. Então, pensa um pouquinho, painting and write the name in English. Escreva o nome nessa linha aqui embaixo, in English. Na nossa aula via Zoom, eu quero ver quais foram as cores que vocês conseguiram lembrar que não estão aí em cima. Como eu prometi para vocês, we are going to talking about color idiom. Nós vamos falar um pouquinho sobre o idioma das cores, ou então expressões idiomáticas feitas através de cores. Vamos para o primeiro exemplo. I'm blue, ou então também pode ser dito I feel blue. Então, todas as vezes, em músicas, inclusive, a gente encontra bastante isso. Todas as vezes que a pessoa está falando I am blue, eu estou azul, ou I feel blue, eu estou sentindo azul, isso significa o seguinte. Inclusive, é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês. A tradução, ela fica totalmente sem sentido. Então, I'm blue, eu sou azul. A não ser que você seja um Smurf, essa cor e essa frase, enfim, não dá muito certo. Porque ela é uma expressão idiomática. Ela não deve, na verdade, ser traduzida, nunca, jamais. Porque ela não vai se fazer sentido. Ok? Mas o que ela significa? It means that the person is sad or depressed. Então, nos dias que você acorda com o pezinho esquerdo, outra expressão idiomática da língua portuguesa. Quando isso acontece, você pode dizer I feel blue. Quando você está bem depressive, sad, not okay. Ok? Próxima. He has a black eye because he hit his face during an accident. Então, olha só. Black eye. Em português a gente fala olho roxo. Teoricamente falando, deveria ser purple eye, que é roxo, olho roxo. Purple eye. Só que em English it is not. Não é purple eye. It's black eye. É o que acontece quando você leva uma pushed or you hit your face in an accident. Quando você acontece isso, é quando você está lesionou essa região do olho por algum jeito, por alguma forma. It means that he has a bruise. E bruise é machucado that appears around the eye. Então, que aparece around the eye. Around the eye. Ok? Próximo, gente. Mary saw red. Mary saw red when she saw that her son posted her horrible picture on the internet. Então a Mary, ela saw red, ela viu vermelho, ou seja, ela ficou vermelha, mas esse vermelho não é de vergonha. Ele é usado especificamente quando the people or she become very angry. So red. Então ela começa a ver tudo vermelho, ou seja, ela ficou irritada quando ela viu que o filho dela fez com a foto horrível dela. Então, gente, so red é ficar com muita raiva, ok? E o penúltimo, King John and Queen Charlotte. Então, o rei John e a rainha Charlotte.
were born in the purple. Born in the purple. E esse é um negócio legal de falar para vocês. It means that they were born in royalty. Então, por que a cor purple ela é ligada sempre à royalty, à realeza? Porque era muito caro você ter o pigmento roxo há algum tempo atrás, principalmente durante a Idade Média. Para se fazer o pigmento roxo era muito caro e somente quem tinha dinheiro suficiente para fazer o pedido para fazer com que o tecido ficasse roxo, tingir os tecidos de roxo era somente a realeza. Então, quando você via alguém com roxo, principalmente na época da Idade Média, se a pessoa estava vestida com uma seda roxa ou um pedaço de tecido roxo, muito provavelmente essa pessoa ou era da realeza ou roubou aquilo de alguma pessoa da realeza. Próximo, gente. Derek is green. E esse aqui a gente usa um pouquinho aqui em português também. O que significa esse green, gente? Significa que he doesn't have any experience. Que essa pessoa não tem nenhuma experiência. Então, quando a gente chama uma pessoa de verde, significa que ela ainda não está madura o suficiente, ela não está experiente o suficiente para fazer alguma coisa. O exemplo da nossa frase é: He can't be responsible for the barbecue. Ele não pode ser responsável pelo churrasco. Ok? Por hoje de teoria é isso, galera. E agora eu vou explicar para vocês as suas activities. Quais são as atividades que vocês devem fazer. As activities de vocês, elas estão aqui na page number 116 e ela fala o seguinte. Read the text about graphite again. Which of these questions are not answered on the text? Então, qual é essa primeira questão aí da página 116? Vocês vão dar uma olhadinha lá no texto novamente e vão apontar para mim qual dessas perguntas não foram respondidas naquele texto. Então, letter A. What are the consequences of being caught drawing graffiti? Então, quais são as consequências que a pessoa pode sofrer se ela for caught, se ela for pega drawing graffiti? Essa pergunta, ela foi ou não foi respondida no texto? Beleza. Letter B. How did people communicate in the past? Como as pessoas se comunicavam no passado? Letter C. What is graffiti? O que é grafite? Letter D. When did modern graffiti start? Quando foi mais ou menos que o grafite moderno começou? E letter D. Why is the Street Art Festival in August? Por que aquele festival que acontece em Taiwan, ele só acontece em agosto? E na segunda questão ele pede o seguinte: Look at exercise 1. Vocês vão observar essas mesmas perguntas que estão no exercício 1, das perguntas que foram respondidas no texto, e vocês vão escrever as respostas para cada uma dessas perguntas. Então a letra A na letra A, letra B na letra B, letra C na letra C, letra D na letra D. Ok? A terceira questão fala o seguinte. Complete the sentence using the color item from the box. Use the correct verb form. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse quadro, onde tem todos os tipos de expressões idiomáticas com cores, e a gente vai completar a letra A, letra B, letra C e letra D com essas informações. Detalhe, prestem bastante atenção com o tempo verbal de cada uma dessas frases. Existem frases no present, in the past e no future, ok? Então vamos prestar atenção em qual tempo verbal está cada frase. Hoje eu tô legal, gente, eu vou passar para vocês o tempo verbal. Letter A. Vamos ver primeiro o box. O box diz o seguinte: To feel blue, sentir-se blue, ficar depressivo ou triste. To be born in the purple, nascer na realeza. To be green, então ser um pouco inexperiente. To have a black eye, ficar com o black eye. E to see red, olhar as coisas red. Então, letter A. Prince William and Prince Harry, tananana, they are Queen Elizabeth grandson. Então,
essa frase está no present, está no presente. Letter B. Tim, tananana, when the other driver didn't stop at the red light and now must hit his car. Essa frase está no past. Letter C. Tom can't be the new school principal because he and not prepared for the job. Também está no presente. Letter D. Lucy, tananana, today. Hoje, então, essa frase também é no presente. She had a car accident yesterday. And now she... tananana, and a broken leg. Também está no presente. Ok? Let's continue. Quarta questão na página 116. O que vocês devem fazer? Listen the song to a wonderful world. Essa song, gente, essa música, eu vou colocar aqui, ó, no izinho do vídeo de vocês. Vou colocar a música inteira, vocês só cliquem aqui no izinho e escutem a música. Eu vou dar uma procurada, principalmente numa música que tenha legenda. Mas se não, escuta a música, dá uma ouvida, dá uma olhada na letra, escuta a música. E inspirados por essa música, nessa região aí dessa parede, vocês vão fazer para mim um graffiti. Que tenha relação, claro, com a letra da música. Que eu vou mandar para vocês, ok? Vai estar aqui no izinho do nosso vídeo. Belezinha? Continuando. What color are used? E através das cores que vocês utilizarem no seu grafite, aqui na quarta questão, vocês vão classificá-las. Quais cores vocês usaram lá, que são primary, or secondary, or neutral colors? Então, não precisa utilizar todas aquelas que eu mostrei lá na aula para vocês. Não é necessário, mas dependendo da cor que você utilizar, você vai mostrar para mim qual é a classificação dessas cores. Por exemplo, se você usa um red, ele é classificado como um primary color. Mas se você não quiser usar red, se você usar outra cor, também não tem problema nenhum. Você só vai pegar essa cor que você utilizou e classificar ela nesses 3 pontinhos aqui. Letter B. Observe your graffiti based on the song. What motivation is behind it? Então, mediante aquela música que vocês ouviram, qual foi o sentimento que fez vocês ficarem motivados a fazer esse grafite? Através da letra da música, beleza, gente? O homework de vocês está na página 117 e 118. Eu vou explicar isso bem melhor lá na nossa aula Zoom, podem ficar tranquilos. Nós também faremos a correção dessas atividades também na aula Zoom. Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até semana que vem, onde tem surpresinha de hip hop, viu, gente? Bye, bye!